Perdão, a gente tem aprendido muita coisa a respeito de perdão, e eu quero fazer uma recapitulaçãozinha com você. Alguém se lembra alguma coisa da mensagem de domingo passado à noite? Do que foi que eu falei? Hein? Eu não ouvi não, mas deve ser isso aí mesmo. Vamos recapitular a mensagem de domingo passado pela manhã, porque esta eu quero que você ensine para os seus filhos, eu quero que você ensine para os seus netos, porque é fácil, eles precisam aprender como é o perdão de Deus, porque quando Deus perdoa, o que Deus faz? Cadê o gesto? Deus cobre. Vamos fazer para a gente ensinar para os filhos e para os netos? Quem já tem neto aí? Quem ainda não tem? Vamos começar a treinar agora, vamos lá. O que o perdão de Deus faz com o pecado? Ele cobre, remove, carrega, lança nas profundezas do mar e apaga. O perdão de Deus opera isto sobre o pecador, sobre aquele que peca. Perdão é um assunto crucial na Bíblia. Quando o homem peca, obedecendo a Satanás, a sua tentação, Deus poderia ter destruído o ser humano ali. Ele poderia ter acabado com a raça humana muito antes dela se desenvolver. Mas Deus fez algo extraordinário naquele momento, já sinalizando aquilo que Ele faria lá no futuro, milhares de anos depois. Ele sacrifica um animal, arranca o couro daquele animal, ainda com o seu sangue, e veste o homem e a mulher com aquela pele, para esconder a nudez do homem e da mulher, que estavam envergonhados porque cometeram o pecado. O pecado, ele dá um start na vida do homem a respeito da sua separação de Deus. Um crente que peca, ele rapidamente se sente constrangido, porque o Espírito Santo de Deus, que habita o crente, quando esse crente peca, ele se entristece. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com saltos, pulos e gritos de alegria. É assim? Diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, então, ele sacrifica os animais, ou o animal, faz roupas com a pele daquele animal e veste o homem e a mulher. Eles são cobertos com a pele e o sangue daquele animal, já prefigurando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos dar a salvação, derramando ali o seu sangue, que cobre, remove, carrega, lança nas profundezas do mar e apaga. Porque Deus é amor, e o perdão de Deus, não existindo, não existiria a raça humana. Então, perdão é assunto crucial na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o perdão revela o amor de Deus e é a solução para todos os nossos problemas. Eu quero apresentar nesta oportunidade 6 lições importantes da Bíblia a respeito de perdão. 6 lições importantes. A primeira lição que nós aprendemos na Bíblia Sagrada é que Deus perdoa. Vamos juntos dizer qual é a primeira lição? Deus perdoa. Amanhã, quando perguntarem a você o que o pastor Cláudio pregou à noite, você vai dizer o quê?
seis lições bíblicas a respeito de perdão. Qual é a primeira lição que a gente verá? Deus perdoa. Veja o que diz Efésios, sempre na NVI, Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu quero pedir que você leia o mais forte que você puder, como bom soldado de Cristo. Vamos lá? Sejam... Tem soldado de Cristo aí ou eu que estou com problema de audição? Vamos lá? Sejam... Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus e recebe Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Não importa quantos pecados você tenha cometido, nem a complexidade ou as consequências sociais deles, Deus perdoa tudo, quando sinceramente confessado por arrependimento. Deus perdoa tudo. Primeira lição é que Deus perdoa. Quando você perdoa, você imita Deus. E a palavra de Deus diz: basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo ser como o Senhor. Você sabe qual é o sentido da palavra fiel? Fidelidade. Fiel é aquele que guarda semelhança com o original. Você guarda a semelhança com o original? Deus perdoa. E você? Primeira lição que a Bíblia nos dá a respeito de perdão é que... Vou pregar de novo. Qual é a lição? Deus perdoa. Muito bem. Segunda lição é que Deus perdoa. E o perdão traz libertação. Primeira lição, Deus perdoa. Segunda, perdão traz libertação. Veja o que diz Salmo 32, versículo 1. Vamos bem forte. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz. Davi, ele peca contra Deus, e por causa do pecado dele, que ele esconde, ele guarda, fica quietinho, ele não confessa, ele está envergonhado, ele começa a sofrer as consequências do pecado. Em dado momento ele escreve um salmo que diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, a minha alma sofria, e o meu corpo sofria, e era como se eu estivesse num deserto terrível, porque aquele que está sobre o pecado, está sob o peso da opressão de demônios, que o acusam o tempo todo, que o oprime o tempo todo. Não há nada melhor do que se sentir perdoado e livre de toda a culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa, porque aquele que foi ferido com a ofensa, com aquilo que alguém fez contra si, provoca nele um peso de mágoa, de ressentimento,
de tristeza profunda. Muitas pessoas estão carregando mazelas na sua vida terríveis, doenças psicossomáticas, doenças físicas, desenvolvendo as mais diferentes mazelas da saúde, por causa do sentimento de rancor que traz dentro de si. Mas quando essa pessoa é conduzida à compreensão de que o perdão, ele traz cura, o perdão liberta, e essa pessoa libera o perdão, ela também é alvo desta ação da graça extraordinária de Deus, que livra, que traz libertação do peso, da mágoa, do rancor, do ressentimento, e gera saúde. Primeira lição é que Deus perdoa. A segunda lição é que perdão traz. Você está precisando de libertação? Você reconhece que carrega com você um peso de mágoa, de ressentimento, quem sabe contra teu pai, contra tua mãe, contra alguém querido do teu passado, que no teu passado representou muito para você, mas em algum momento te traiu, e você tem vivido com essa mágoa, com esse ressentimento, com esse rancor, com essa ira. Você lembra daquela pessoa, você sente um peso, te faz muito mal lembrar. Você precisa de libertação. Não espere sentir algo para perdoar aquela pessoa, porque perdão é um ato da consciência, é um ato da razão, não é um ato do sentimento. E perdoar é um ato de inteligência emocional, porque se faz com a razão. Primeira lição é que Deus perdoa. A segunda lição é que perdoar traz libertação. Quanta gente precisa de libertação? E a libertação se fará clara quando perdoar. Porque, querido, perdoar é transferir para Deus o peso. Porque nós aprendemos que o perdão cobre, remove, mas também, a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Quando nós perdoamos, nós transferimos para Deus. Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos ajuda a nos livrarmos do fardo, do rancor, da mágoa, do ressentimento, da ira, do desejo de vingança, das feridas causadas por aquilo e por quem nos feriu. Perdoar liberta. Terceiro, quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Vamos juntos? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Jesus ensina que há duas coisas que resumem toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: amar a Deus acima de todas as coisas e Agora observa, quando eu amo a Deus, eu o amo porque fui amado por Ele, porque ainda antes, quando eu era pecador, inimigo de Deus, estava condenado à morte eterna, Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fui amado por Deus antes de amá-lo. Então Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, de todo o nosso ser.
Mas ele diz também: amarás o teu próximo. De que maneira? É gostoso ser amado por Deus, é maravilhoso ser amado por Deus, é extraordinário ter sido amado por Deus antes que eu merecesse. Aliás, eu mereci? Nunca merecerei. Ninguém jamais merecerá o amor de Deus que deu o seu próprio Filho. Então, como é que eu devo amar o meu próximo? Da mesma maneira como fui amado por Deus. Porque aquele que foi amado por Deus, aquele que reconheceu-se pecador, aquele que confessou o seu pecado, pediu perdão, reconciliou-se com Deus, não pode ser alguém que é rancoroso, vingativo, que tem dificuldade para perdoar, para reconciliar. Então eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu devo desejar para o meu próximo o que eu desejo para mim, a bênção da libertação do jugo do pecado e da condenação eterna. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos amorosos, que amemos a quem nos tem ofendido. A oração do Pai Nosso, há um momento na oração em que Jesus ensina aquele modelo de oração, e ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas transgressões, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Dá para orar assim, meu amado. Porque quando Jesus ensinou esse modelo de oração, e não um mantra, uma reza, para estar sendo decorada e repetida como uma palavra de ordem sobrenatural que vai fazer o céu se abrir e aquilo que a gente deseja acontecer, é para nos fazer pensar: eu amo o meu próximo, porque quem ama, perdoa. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer para ele, pelo menos mais um depois dele: quem ama, perdoa. Você pode dizer que você ama se você não perdoa. Porque amar quem te ama, que diferença faz isso? Que vantagem há nisso? O que isto faz você parecido com Deus? Você que diz que é filho de Deus. Amar quem me ama, quem nunca me decepcionou, que diferença isso faz? Como eu posso me parecer com o Deus Todo-Poderoso que eu chamo de Pai? Aquele que em Cristo Jesus me fez uma nova criatura, escreveu meu nome no livro da vida, me tornou filho dele sem que eu tivesse mérito. Como eu posso parecer com ele se eu amo somente quem me ama? Ele me amou, amou você, amou o pior facínora que existe na face da terra, de tal maneira que deu o seu próprio filho naquela cruz, deixando ele morrer ali, para pagar o preço de resgate da minha, da tua e da alma daquele facínora, se ele se arrepender, confessar, pedir perdão. E o que Deus espera de mim e de você não é nada menos do que isso. Eu ouvi muitas vezes, eu confesso que eu mesmo já falei isso: ah, mas Jesus era Deus, para ele era fácil. Não era não. A palavra de Deus diz que ele deixou a sua glória, habitou entre nós como um ser humano como eu e você, experimentou as limitações que eu e você. Ele tinha necessidade de fazer número 1, número 2, ele sentia dor, ele se entristecia, ele sofreu. Embora sendo Deus com o Pai, ele era 100% humano.
Tanto que Satanás o tentou, porque como ser humano, ele poderia ter pecado, ele poderia ter errado, ele poderia ter escolhido a saída mais fácil, aceitando a proposta de Satanás. Não obstante, ele entregou-se a si mesmo naquela cruz, por amor, porque quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E quem ama, perdoa antes de que o outro chegue arrependido, confessando e pedindo perdão. Quem ama, perdoa antes. Já perdoou dentro de si. Dá uma olhadinha para o lado. Vê se essa pessoa tem cara de lixeira. Ela tem cara de lixeira? Tem não? Tem não? Mas Satanás diz que é. É por isso que ele trabalha para nós desenvolvermos dentro de nós ressentimento, mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança, sentimento mau e negativo contra o outro, para que o outro se dê mal por causa daquilo que fez contra nós. E toda vez que alguém abriga um sentimento como esse, um ressentimento, uma mágoa, um rancor, um ódio, um desejo de vingança, está se tornando lata de lixo de Satanás. E o Espírito de Deus não pode comungar com essa pessoa, porque Deus é santo. A palavra de Deus diz que o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, nem seu ouvido encoberto, entupido, que não possa ouvir as nossas orações, mas são as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E quando essa separação se desfaz? Quando nós, arrependidos, confessamos e pedimos perdão. E Deus, primeira lição, qual é? Que perdoa. O que Ele faz? Ele perdoa e promove a nós a libertação, porque o perdão traz libertação. Por quê? Porque Ele ama, e porque Ele ama, Ele perdoa. E quem ama, tem que perdoar. Perdoar não é aceitar que a pessoa te faça mal ou continue fazendo. Perdoar é rejeitar o ressentimento, a mágoa, o rancor e estar predisposto para que quando aquela pessoa se arrepender, se ela se arrepender, ela não encontrará em você nenhuma resistência para dar a ela o perdão tácito que ela vai precisar. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador como você, que precisa de Jesus. Primeira lição, Deus. Segunda lição, perdoar liberta, traz libertação. Terceira lição, quem ama, perdoa. Quarta, quem é perdoado, ama. Quem ama, perdoa. E quem é perdoado, esse ama. Veja o que diz Lucas capítulo 7, versículo 47. Jesus está numa casa, numa festa. E aí entra uma mulher. E o texto diz que aquela mulher era uma pecadora. E ao dizer isso, aquela mulher fatalmente era uma adúltera, uma mulher considerada pela sociedade digna de ser apedrejada naquele contexto. E aquela mulher entra naquela casa onde Jesus está participando de um banquete. Ela leva consigo um vaso de nardo, um perfume muito caro. E ela chega-se até Jesus, com as suas lágrimas,
ela molha os pés de Jesus com seu cabelo, ela enxuga os pés de Jesus e ela unge Jesus com aquele perfume. O dono daquela casa e os outros que estão ali estão estupefatos com aquela atitude. Como é que Jesus pode permitir que essa mulher, essa pecadora, que entrou aqui nessa casa, ela certamente entrou sem ser convidada? Como essa pecadora ousa e Jesus não faz nada? E o dono daquela casa era um homem de muitas posses. Jesus se vira para ele e diz assim: olha só, eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés, que era um costume daquela época. Ou seja, você não cuidou de mim condignamente, como se deve cuidar de um hóspede. Mas esta, desde que entrou aqui, ela não cessa de chorar e lavar e enxugar os meus pés com as suas lágrimas. E veja o que ele diz no versículo 47: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquela mulher se sentia indigna, imerecedora de tão grande expressão de amor de Jesus, que perdoou os seus pecados. Por isto, ela não mediu esforços, ela não se conteve, ela quis dar para ele o que de melhor ela tinha, de mais caro e mais precioso, que era aquele perfume. E mais, aquele homem, dono da casa, rico, não ofereceu água para lavar os pés de Jesus, mas ela, vendo que ele estava assim, tendo vindo da rua, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas de gratidão e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquele que foi amado sabe expressar gratidão. Aquele que foi perdoado sabe a intensidade do perdão que lhe foi concedido e por isso ama. Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, ela vai amar quem lhe ofereceu perdão. Quem é perdoado ama. Conta-se que na época da escravidão, um negro escravo, jovem, forte, ele era muito violento. Não era possível contê-lo, senão com pesadas algemas e uma bola de ferro que ele tinha que carregar arrastando com uma corrente presa na sua perna. Todos aqueles que foram seus senhores o espancavam na intenção de fazer com que ele aceitasse a sua condição de escravo. Mas ele era rebelde e revoltado, ele não aceitava aquela condição. Um dia, um dos últimos senhores que ele teve, resolveu levá-lo para o mercado de escravos, como todos os outros que desistiam de tê-lo, porque entre matá-lo e ficar com prejuízo, melhor vendê-lo e poder oferir algum valor que abatesse o prejuízo. Então levou-o para o mercado de escravos para vendê-lo. E quando ele estava lá, chegou um fidalgo, um homem de posses, acompanhado de um escravo muito bem vestido, ou um negro, aparentando escravo, porque negros eram escravos, muito bem vestidos.
E aquele fidalgo, observando aquele negro na praça e naquele leilão de escravos, o leiloeiro vai anunciar o pregão e vai oferecer aquele escravo que a todos olha com olhos de violência, com senho cerrado, olhando cada um de modo ameaçador, como quem diz: se me comprar, sabe que o que você estará levando é um problema muito sério para você. Muitos já conheciam a fama daquele escravo e não quiseram comprá-lo. O leiloeiro fez o oferecimento dele e o colocou à venda. Alguém que não conhecia a história dele deu um lance, impressionado com o porte físico daquele escravo, que era muito forte e aparentava boa saúde. O fidalgo cobriu a oferta. Quando o fidalgo cobriu a oferta, um outro apareceu, falou: não, eu quero esse escravo para mim, esse camarada aí vai ser fera para mim lá. E cobriu a oferta do fidalgo. Aquele primeiro cobriu a oferta desse terceiro. O fidalgo foi e cobriu a oferta dos dois. E foi assim até uma hora em que aquele fidalgo pegou e fez uma oferta impossível de ser batida. E um valor que estava muitas vezes acima do valor do mercado, mesmo para aquele escravo de aparência tão forte e tão saudável. O leiloeiro bateu o martelo e vendido para o fidalgo. Quando aquele escravo foi trazido até o fidalgo, ele virou-se para o seu novo senhor e disse: o senhor pode ter me comprado, comprou o meu corpo, mas não comprou a minha alma. E enquanto essa minha alma estiver dentro do meu corpo, eu não serei seu escravo. Eu fui violento e rebelde com todos os demais, e não será diferente contigo. Foi quando aquele negro bem vestido que acompanhava o fidalgo estendeu para ele um documento. E ele disse: o que é isso? Leia. Ele disse: eu não sei ler, mas eu sei. Você quer que eu leia para você? Lê para mim. E aquele documento era uma carta de alforria que aquele fidalgo, que acabara de comprá-lo, assinou, dando a esse escravo a sua liberdade. Ele não entendeu nada. Mas como assim? Ele acabou de me comprar. Ele acabou de me comprar para ser o escravo dele. E este vestido, esse negro bem vestido, que estava também sendo identificado como escravo, disse para ele: só que todo escravo que ele compra, ele liberta. Eu sou livre, eu não sou mais escravo. Ele também me comprou e deu a minha alforria. Você agora é um homem livre. Aquele escravo parou, refletiu, olhou para aquele fidalgo, olhou para o documento, olhou para o leiloeiro, que também ficou estupefato com a situação. O leiloeiro, querendo comprovar, foi lá, pegou, leu o documento, disse: o senhor é doido? O senhor acabou de comprar esse escravo por uma alta soma e o senhor acabou de dar a ele a libertação? Então aquele escravo não teve mais dúvida. De fato, ele agora estava livre. Ele estava com a sua carta de alforria na mão. Ele agora é um homem livre. E o fidalgo voltou-se para aquele ex-escravo, agora livre, e disse: que Deus abençoe você. A partir desse momento, você é um homem livre. Aquele escravo, tomado
por um sentimento que ele até então desconhecia. Um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria indizível. Se prostra de joelhos diante daquele fidalgo e diz para ele: todos aqueles que me compraram, eu fui rebelde, agressivo e causei prejuízo, esperando que eles me matassem para me dar libertação. E o Senhor me comprou para me fazer livre. A partir desse momento, eu me faço teu escravo. Pelo resto da minha vida, eu vou trabalhar para o Senhor como teu escravo. Aquele que sabe o quanto foi perdoado, só cabe a ele uma atitude: é expressar também amor. Quem é perdoado, ama, se é que valoriza, reconhece o perdão com que foi alcançado. Você reconhece o perdão que foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus? E por causa disso, você ama? Porque quem é perdoado ama. Primeira lição: Deus perdoa. Segunda lição: perdão traz libertação. Terceira lição: quem ama, perdoa. Quarta lição: quem é perdoado, ama. Quinta lição: perdão não tem limites. Veja o que diz Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, quando Pedro vai tirar uma dúvida com Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você vai perder a conta muito antes de chegar a 490 vezes, pelas vezes que você perdoar alguém. Com certeza, perdoei uma, perdoei duas, perdoei 15, perdoei 20, muito antes de chegar a 490, muito antes de chegar a 100, muito antes de chegar a 50, você já terá esquecido quantas vezes perdoou. E o perdão de Deus, ele nunca acaba, e o seu e o meu perdão, a sua e a minha disposição para perdoar, também não pode acabar jamais. Tem gente que diz: eu já perdoei muito, hein? A próxima eu não perdoo, não. Eu não sei se você já falou isso, mas já falei essa besteira. Pensar sem falar, então, eu nem tenho conta de tantas foram as vezes que eu pensei: não perdoo nunca mais. Mas quem foi perdoado, ama. E o perdão não pode ter limite. A nossa disposição para perdoar tem que ser igual a de Deus. Nós temos que parecer com Deus, se é que somos filhos dele. E Jesus está ensinando. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Pedro, você não tem que perdoar 7 vezes não, Pedro. Você tem que perdoar, perdoar sempre. Você tem que perdoar sempre. Mas eu não sei se a pessoa dessa vez está sendo sincera. Ela pode não estar sendo sincera, mas eu preciso ser sincero na expressão do perdão. E aí, para responder a pergunta que está na sua mente agora: mas e aí, eu perdoo e permaneço
eu sou obrigado a me relacionar com essa pessoa? Então, quando você chegar em casa, entre no canal YouTube da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo e assista a pregação de hoje pela manhã, da mensagem que preguei sobre perdão, que vai te esclarecer sobre isso, para eu não ter que pregar de novo a mesma coisa. Perdão não tem limite. O perdão de Deus não acaba. E a nossa capacidade de perdoar também não pode acabar. Primeiro, Deus, vamos bem forte. Primeiro, Deus perdoa. Segundo, o quê? Perdão traz libertação, é o segundo? É. E o terceiro? Quem ama, perdoa. O quarto? Quem é perdoado, ama. O quinto? Perdão não tem limite. E o sexto e último está lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus é que diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdão gera mais perdão. A cada vez que eu perdoar, eu mais serei perdoado. O Senhor Jesus está dizendo: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas feitas a Ele. E deixa eu dizer uma coisa, querido: quem não perdoa blasfema contra o Espírito Santo. Porque quem não perdoa, quem rejeita perdoar, está agindo contra o Espírito Santo, rejeitando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que há um único pecado para o qual não há perdão. Qual é? Blasfemar contra o Espírito Santo. Se você realmente entende o perdão de Deus, então você vai perdoar as outras pessoas. A falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quem diz que não tem, eu tenho muita dificuldade para perdoar, é porque não creu, não aceitou, não entendeu o perdão de Deus e a dimensão do perdão de Deus. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Você pode repetir isso? Falta de perdão. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, ajuda ele aí também, diga isso. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando eu peço você para fazer isso, eu estou ajudando você a fixar. Quando Deus perdoa, a gente perdoa. Quando a gente perdoa, Deus perdoa. E quando isso acontece, outros aprendem também a perdoar. Primeira lição que aprendemos na Bíblia a respeito de perdão, qual é? Deus perdoa. Amém, irmãos? Deus perdoa. Quem aqui já foi perdoado pelo Senhor? Glória a Deus. Quem aqui já foi perdoado pelo Senhor, pode dar aleluia ao Senhor, que é digno de toda exaltação e louvor. Aleluia. Ele perdoa. Primeira lição, Deus. Segunda lição, perdão traz libertação. Quem aqui já foi liberto pelo perdão, mediante a graça do Senhor em Cristo Jesus? Dá um glória a Deus bem forte. Deus perdoa. Perdão traz libertação. Terceira, quem ama, perdoa. Você tem perdoado? Ou você virou lata de lixo de Satanás? Porque quem ama, perdoa. Quarta lição, quem é perdoado ama. Quem aqui já foi perdoado pela graça de Deus em Cristo Jesus, diz amém.
Então o que resta para você fazer é amar como o Senhor te amou, porque quem é perdoado ama. Quinta, perdão não tem limite. Quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes? Sempre. Devemos perdoar sempre. E a sexta lição qual é? Perdão gera mais? Todos nós, com certeza. Talvez alguém aqui pode até ser que não, mas eu fui criado assim. Eu fui criado dessa maneira. Eu não sei se você. Provavelmente você ouviu isso de alguém, quem sabe de algum parente seu. Se você lá na rua apanhar e voltar chorando, vai apanhar 2 vezes. Quem já ouviu isso de alguém? Voltou chorando? Vou te dar uma chance. Volta lá e quebra a cara daquele que te fez chorar. Senão tu vai voltar aqui e eu vou te quebrar. Vai apanhar, vai tomar a coça, vai apanhar 2 vezes. Apanhou dele lá na rua e vai apanhar aqui. Quem já ouviu isso? Que ensinamento é esse? De alguém convertido ao senhorio de Cristo, que sabe que Deus ama, que sabe que o perdão liberta, que quem é perdoado ama? Não. Mas quando nós ensinamos nossos filhos a não guardar ressentimento, mágoa e rancor, quando nós expressamos amor por alguém que não mereceu, alguém que nos ofendeu, nos agrediu, quando nossos filhos crescem vendo que nós não guardamos mágoa, ressentimento e rancor, eles são influenciados pelo nosso exemplo, aprendem e vão desenvolver a capacidade também de serem perdoadores. E nós fomos chamados por Deus, em Cristo Jesus, para sermos sal e luz em meio a essa sociedade corrupta, corrompida e dominada pelo maligno. Nós precisamos ser sal e luz para fazer diferença nesse mundo perdido. E os nossos filhos precisam crescer sob a influência daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que ama e perdoa, que traz libertação pelo seu perdão, que perdoa porque ama, que ama porque é perdoado, que perdoa sempre, e por causa disso vai gerar mais e mais perdão. Pensa sobre isso. Eu quero orar com você nessa noite, mas a pergunta que eu quero apresentar para você, encerrando, é: você já sentiu o perdão de Deus? Você já sentiu perdoado pelo Senhor? Você já compreendeu a dimensão da graça, que é o favor não merecido por nós, que fomos alcançados pelo perdão de Deus, antes que nós nos arrependêssemos, confessássemos, pedíssemos perdão, e Ele já disponibilizou para todo aquele e aquela que crer nele, todo aquele e aquela que está carregando consigo o peso da opressão, das mazelas, do mal, da angústia, das feridas que te foram causadas por alguém contra quem você tem ruminado esse ressentimento, esse rancor. A graça salvadora de Cristo, que foi disponibilizada para nós muito antes de nós sermos tornados filhos de Deus pelos méritos de Jesus. O Senhor já tinha nos perdoado.
Nós é que precisávamos reconhecer, confessar, pedir perdão e começar uma vida nova, como filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você conhece a dimensão do poder remidor do Senhor pelo seu perdão? Você se sente alcançado pela graça, pelo amor de Deus e pelo seu perdão? Você sabe as consequências do sacrifício de Jesus para te dar salvação e vida eterna? Então, não cabe a você senão outra coisa: ser perdoador. Perdoar também, perdoar sempre, amar até mesmo aqueles que se colocam como teus inimigos. Por isso Jesus Cristo disse: ama teu inimigo, farte-se da afronta. Não é nada disso que o mundo ensina, não é nada disso que o mundo diz para a gente. O mundo diz: seja rancoroso, bateu, devolve lá. Esse negócio de dar o outro lado, eu vou dar o outro lado da minha mão. Não, isso é para quem não tem Deus, para quem não tem Jesus, para quem não reconhece a dimensão da graça salvadora de Cristo Jesus. Mas se você já recebeu a salvação em Cristo Jesus, se você se sente perdoado, remido e lavado no sangue de Cristo, o que cabe a você e a mim é parecermos com Ele. Por isso, coloque-se de forma adequada diante do Senhor. Seja você um exemplo para outros. Mas talvez eu esteja falando com alguém que aqui, ou participando conosco pela transmissão, olha para essa realidade e diz: pastor, está falando isso é porque ele não sabe o quanto eu fui ferido. Eu quero te fazer uma pergunta: você quer ser lata de lixo de Satanás e continuar carregando com você as mazelas, as sujeiras, as enfermidades, a opressão de demônios, por causa deste senso de justiça que você quer ver sendo realizado contra aquela pessoa que te feriu? Porque o Senhor Jesus diz assim: na mesma medida com que medirdes, medirão a você também. E Deus te amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para te dar perdão, mesmo você não merecendo. Então seja liberto dessa opressão, desse mal, desse peso, dessa enfermidade, dessa doença que você carrega na alma e quem sabe no corpo físico. Porque perdoar é um ato da inteligência. Perdoar não é um sentimento de perdoar. Perdoar é uma decisão, perdoar é uma escolha racional. Ela é inteligente porque aquele que sabe o que significa perdoar, perdoar significa ser liberto. Perdoar significa provocar o perdão de Deus sobre si também. Então, decida que a partir de hoje você não será mais alguém rancoroso, que você não será mais alguém que devolve o mal com o mal, que você não será mais alguém refratário, que você não será mais alguém que carrega contigo dentro de você essas mazelas produzidas por esse ressentimento, por esse ódio, por esse desejo de vingança, que não permite que você se aproxime de Deus.